Olá, alunos. Nós vamos resolver então o problema número 67 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Ele está na página, deixe-me ver, 118. Eu estou tendo como base a paginação da edição 9, né, da 9ª edição. Então é mais um probleminha com um sistema de blocos, né? Então vamos ler o problema. A figura 5,58 mostra 3 blocos ligados por cordas que passam por polias sem atrito. O bloco B está sobre uma mesa sem atrito. As massas são MA igual a 6 kg, MB igual a 8 kg e MC igual a 10 kg. Qual é a tensão da corda da direita quando os blocos são liberados? Então, como eu já falei para vocês, é bem interessante que a gente tem um desenho, né, bem legível. Então aqui eu já imprimi um desenho maior, né, para que eu possa trabalhar com ele. Então a legibilidade, a organização é a primeira coisa para a gente conseguir resolver um problema. E esse problema a gente poderia resolver como eu já resolvi um outro, considerando todos os blocos como sendo um corpo só, mas eu acho mais prático a gente já resolver isolando cada bloco, vendo em cada bloco quais são as forças que atuam neles, separadamente. Então, nós vamos primeiro dar uma olhadinha no bloco A. Eu vou fazer todas as forças com caneta preta. Então, no bloco A, quais são as forças que atuam nele? Então, primeiro, ele tem a força peso. A Terra está puxando ele para baixo. Eu vou chamar de peso de A. Mas vejam, se o bloco A não tivesse nada segurando ele aqui, o que aconteceria? Ele cairia. Ele estaria em queda livre. Mas existe uma corda que está segurando o bloco A. Não deixa ele cair de uma vez. Eu ainda não sei se o bloco A sobe, se ele desce, se ele fica quietinho. Mas vamos supor que ele suba. Quem está fazendo com que ele suba? Quem está puxando ele? A corda. Vamos supor que ele caia, mas ele não está caindo de uma vez. Quem que está controlando essa queda? É a corda. Então existe uma força que nós vamos chamar força de tração. Sempre que eu tenho forças em fios, nós vamos chamar de tração. Vou chamar aqui de tração 1, que é a primeira corda. Eu tenho 2 cordas aqui. Acabou. Agora nós vamos dar uma olhadinha no bloco B. Então, no bloco B, quais são as forças que atuam nele? Então, primeiro eu tenho o peso vertical para baixo. O bloco B está apoiado, né, na mesa, então vai aparecer a força do apoio, que é a força normal. E vejam, essa corda está puxando o bloco B para cá. Então, nós vamos colocar a força de tração. E essa aqui é a corda 1. Então, vou chamar de tração 1. E aqui essa corda está puxando o bloco B para o outro lado. Então, vou colocar aqui tração 2. Pronto. E agora nós vamos ver o bloco C. O bloco C, quais são as forças que nós temos? Peso no bloco e a tração no fio. É a mesma ideia do bloco A. O fio não deixa o bloco C cair. Se ele cair de uma vez, ou se ele subir, quem está puxando o bloco C para ele subir é o fio. E agora que chega a hora da gente verificar o que acontece com esse sistema, porque existem 3 possibilidades. Quando eu solto esse sistema, pode o bloco C cair, acelerando, ou seja, aumentando a velocidade. Aí o bloco B vai para a direita, aumentando a velocidade. O bloco A sobe, aumentando a velocidade. Ou existe uma outra possibilidade. Pode o bloco A cair acelerando, ou seja, o bloco A cair aumentando a velocidade. O bloco B vai para a esquerda, aumentando a velocidade. E o bloco C vai para cima, aumentando a velocidade. E existe uma terceira possibilidade que eu posso soltar e ficar todo mundo quietinho do jeito que estava. Então, vamos fazer uma análise. A massa do bloco A é de 6 kg. Então, eu posso calcular o peso do bloco A. Peso é massa
vezes a aceleração da gravidade. A massa do bloco A é 6 e a nossa aceleração da gravidade nós estamos usando 9,8. Então, se eu multiplicar 6 por 9,8, isso vai dar 58,8 newtons. E agora nós vamos ver a massa do bloco C. A massa do bloco C é de 10 kg. Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do bloco C é de 10 e a aceleração da gravidade é de 9,8. Então, isso aqui vai dar 98 newtons. Então, o que eu quero que vocês vejam? Veja o seguinte, há uma briga aqui entre o peso de A e o peso de C. O peso de A quer que o A caia e o peso de C quer que o C caia. Quem vai ganhar essa briga? Obviamente, quem tiver o maior peso. Então, quem tem o maior peso é o bloco C. Então, na verdade, o que vai acontecer? O bloco C está caindo e aumentando a velocidade, então a aceleração é para baixo. Novamente, lembrando que a aceleração nem sempre ela tem o mesmo sentido do movimento. Nesse caso, ela está tendo porque o bloco está aumentando a velocidade. Aqui, o bloco B está indo para a direita. Deixa eu abaixar um pouco para eu estar enquadrado, né? Eu tenho aqui a aceleração para a direita e ainda o bloco A está subindo e aumentando a velocidade. Então, aceleração para cima. Vejam, então, eu já calculei, eu coloquei o esqueminha de força em cada bloco. Consegui determinar qual é a direção e sentido da aceleração para cada bloco. Agora eu vou orientar para que lado que eu quero que seja o meu positivo. E eu tenho que ter uma coerência. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou orientar aqui no bloco C o positivo para baixo. Então eu estou dizendo que para baixo é positivo. Então automaticamente eu tenho que escolher no bloco B para a direita ser positivo e no bloco A para cima ser positivo. Ah, mas como isso, Zé Carlos? Então o que acontece? É na verdade o caminho que você vai escolher. Então você está indo daqui, fazendo esse caminho. Esse é o caminho que você escolheu para ser o lado positivo. Se você escolhesse aqui o positivo para cima, aqui teria que ser para a esquerda e aqui teria que ser para baixo. Então eu tenho que ser coerente na minha escolha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, né, para todos os blocos. Então, sobre o que eu vou fazer isso isoladamente para cada bloco. Né? Então, vamos lá. Vou começar no bloco 1. Então, vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu ainda não coloquei os sinais nas acelerações e nas forças, então vamos colocar, eu esqueci, né? Então aqui para cima positivo, a aceleração está para cima, ela é positiva. A tração está para cima, ela é positiva. E o peso de A está para baixo, ele é negativo. Aqui eu orientei para a direita positivo, então a aceleração é positiva. O T1 está para a esquerda, ele é negativo. E a força T2 está para a direita, ela é positiva. E aqui eu orientei para baixo, positivo, a aceleração está para baixo. Ela é positiva, o T2 está para cima, ele é negativo, e o peso do bloco está para baixo, ele é positivo. Então vamos voltar lá na minha segunda lei de Newton, para o bloco 1. Então a força resultante, só copiar aqui, mais T1 menos PA, é a massa de quem? É a massa de A vezes mais A. Então, mais T1. O peso de A nós já calculamos, 58,8. A massa de A é 6 kg. E a aceleração eu não sei. Só que eu vou tirar esse positivo que não precisa. Né? Na multiplicação, M 6 vezes mais A é 6 vezes A mesmo, não é? Então, eu vou deixar aqui T1. Já está aqui, não é? Olha, eu não consigo
prosseguir isso daqui. Eu não tenho o valor da aceleração e não tenho o valor da tração na corda 1. Então, não dá, a princípio não dá para continuar. Então vamos fazer agora, vamos para o bloco 2. O bloco 2. Então, também vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Agora, deem uma olhadinha nesse bloco 2. O que está acontecendo com o bloco 2? Vejam, o bloco 2 só vai ter movimento na horizontal. Ele não sobe e nem desce enquanto ele está na mesa. Então, o que eu posso concluir? Que a normal e o peso se equilibram. Então, o que vai acontecer? A resultante está na horizontal. E qual é a força resultante? É menos T1 mais T2. É a massa do bloco B vezes a aceleração, colocando os respectivos sinais. Então, T1 eu não tenho, o valor de T2 eu não tenho, a massa de B é 8 e a aceleração é A. Então, também não consegui calcular. E aí eu vou para o bloco 3. Então, no bloco 3 também vou aplicar a segunda lei de Newton, força resultante. Quem é a força resultante? Olha lá no desenho, menos T2 mais PC é igual a massa de C vezes a aceleração. O PC eu já calculei, a massa de C vale 10 e a aceleração é A. Então percebam agora que eu tenho 3 equações e eu tenho 3 incógnitas, né? Não tenho o valor de A, não tenho o valor de T1 e não tenho o valor de T2. Então, como que eu vou proceder para calcular? Na verdade, o problema só pediu a tração da corda da direita, eu preciso do valor de T2, né? Se eu calcular T2 está ótimo, acabou. E como é que eu vou proceder? Então, perceba o seguinte, eu vou colocar essas 3 equações num sisteminha. Eu vou ter que tirar essa folha aqui, vou ter que deixar somente as equações lá em cima, né? Então, vou montar um sisteminha. Então, vou fazer da seguinte maneira. Mais T1 igual a 6 vezes A. Menos T1 mais T2 é igual a 8 vezes A. E menos T2 mais 98 é igual a 10 vezes A. Percebam que eu fiz questão de colocar T1 embaixo de T1, T2 embaixo de T2 e número embaixo de número e os termos que tem A estão multiplicados pela aceleração embaixo dos termos que estão multiplicados pela aceleração, que vai ser fácil eu visualizar uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vejam bem, isso aqui é um sistema de equações. E eu posso resolver um sistema de equações por um método chamado método da adição. E esses problemas sempre vai dar certo o método da adição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar todos os termos. Então, eu vou pegar mais T1 menos T1, zerou. Mais T2 menos T2, zerou. 98 com nada, 98. 6A mais 8A mais 10A vão dar 6A mais 8A, 14A, 24A. Então, agora eu resolvo. 98 dividido por 24 é igual a minha aceleração. Se eu dividir 98 por 24, vai dar 4,08 metros por segundo ao quadrado. Bem, agora eu posso calcular a minha tração, o valor da minha tração T2, até o valor da minha tração T1, o que eu quiser calcular agora. Como o problema só me pediu a tração do lado direito, o valor da tração, eu vou calcular o T2. Então, eu vou pegar essa equaçãozinha aqui que está mais fácil, ó. Vou voltar a ela, vou fazer aqui em cima porque senão vai sair do enquadramento. Menos T2 mais 98
é igual a 10A. Vejam, a aceleração vale 4,08. Menos T2 mais 98 é 40,8. Menos T2 é 40,8 menos 98. Então, se eu fizer 98 menos 40,8, lembra sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, né? Então, vai dar menos 57,2. Multiplicando por menos 1, 57,2 newtons. Correto? Então, isso foi o que o problema me pediu. A resposta, 57,2 newtons. E se eu quisesse calcular o valor da tração do outro lado? Só pegar essa equação aqui, né, gente? Então, eu pegaria essa daqui, substituiria o valor de A e calcularia o T1. Ou poderia pegar essa daqui também. Tá ok? Então, esses problemas, eles não são difíceis, mas eles são bem grandes, né? Então, eu tenho que ter bastante organização para conseguir resolvê-los. E eu sempre tenho que pensar nas leis de Newton. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton para resolver estes problemas, ok? Até a próxima então, gente.